há 11 anos atrás, o cinema era marcado pela volta de um dos maiores ícones. Em 2014, o mundo presenciava a volta de Godzilla. Um momento muito especial para todos os fãs e para mim, que ninguém era fã desse personagem, mas graças a esse filme que me tornei fã dele. Vou contar um pouco da história de quando eu conheci o Godzilla. Eu voltei da escola com a minha mãe. Ela ia me buscar de bike. No caminho de volta para casa, já bem perto de casa inclusive, a gente passou por uma barraquinha de DVDs, que era um colega nosso, a gente costumava comprar lá. Ela parou, ela olhou pra mim e perguntou se eu não queria comprar um DVD. E eu, naquela época, eu tinha vários DVDs. De filmes, desenhos, eu assistia praticamente todo dia. E claro que eu aceitei. E a gente chegou lá. Na hora da escolha eu tava bem indeciso. Nessa época eu não era de experimentar coisas novas, tipo... Eu sempre comprava um DVD que eu já tinha, de algum desenho, filme. E eu já ia fazer essa mesma tradição. Eu ia comprar um DVD do Jurassic Park, que eu amava muito naquela época. Não, eu tinha vários DVDs de tudo. Eu ia comprar mais uma coleção. Mas, quando eu ia pegar o DVD, uma capa me chamou a atenção. Ela era bem interessante. Tinha um soldado atirando pra cima, uma névoa vermelha muito forte, e dentro dessa névoa, escondido entre ela, tinha alguma coisa que não dava pra identificar direito. Mas na cabeça de uma criança eu li aquilo e falei, isso é um dinossauro. E eu comprei. E essa coisa que me chamou a atenção era o próprio Godzilla. Que pra mim eu vi um dinossauro gigante ali, e só por isso eu comprei o filme. A gente comprou o filme e fomos pra casa. Chegando em casa, eu dou o filme pra rodar, o filme se inicia e o resto é história. Isso é um super resumo de como eu conheci o Godzilla. A história tem um pouco mais de detalhes. Mas o que importa é que eu conheci ele desse jeito, eu fiquei vidrado no personagem. Depois desse filme, tudo pra mim era Godzilla. Eu brincava de Godzilla, desenhava Godzilla e eu enchi o saco de toda a minha família falando que era Godzilla. Eu fiquei apaixonado. E lembra quando eu disse que tudo pra mim era Godzilla? Bem, isso incluía todos os meios de entretenimento. Na minha casa, antes, eu não tinha acesso à internet com frequência. Mas sempre que eu tinha, eu fazia duas coisas. Ou via vídeos no YouTube, ou buscava jogos na Play Store. E era tudo sobre o Godzilla. Eu pesquisava Godzilla no YouTube, meu YouTube era lotado de Godzilla. Eu pesquisava Godzilla no Google. E é claro que depois daquele filmaço, eu procurei algum jogo de Godzilla na Play Store. E pra minha sorte, eu achei um jogo. Na verdade, mais de um. E eu lembro de jogos bem esquisitos. Outros que eu jogava de boa na época, mas para não pensar hoje em dia eles eram bem bizarros. Mas tinha um específico que era o que mais me chamava a atenção. O que eu mais queria jogar. Só que eu nunca tive a experiência completa porque ele era muito difícil pra mim. Mas o que tanto me chamava a atenção era porque ele era quase como um portal para aquele filme que eu assistia tanto. Meus amigos, eu estou falando de Godzilla Strike Force. E esse jogo é um tesouro. A gravação do ainda sem eu deixei pra hoje. Cara, esse jogo realmente é incrível. Naquela época a gente não tinha tantos jogos Godzilla para celular como temos hoje. Hoje em dia tem uma variedade maior de jogos Godzilla para celular. Se você for pesquisar, você vai achar um monte. Seja oficiais ou não oficiais. E era por isso que ele se destacava tanto. Porque ele era um dos poucos jogos Godzilla que tinha e era muito bem feito. Então hoje, vamos revisar essa já perdida da franquia Godzilla. Eu sou o Gigantes e eu te convido para essa jornada. Junte-se a um esquadrão de heróis militares em uma missão perigosa para enfrentar a força superior da natureza, Godzilla. Experimente o salto de tirar o fôlego em uma São Francisco devastada
e embarque em uma série de missões para evacuar os sobreviventes, antes que seja tarde demais. Eu anotei tudo no meu caderno para não me esquecer. O jogo foi lançado no mesmo ano do filme justamente para promovê-lo, mas diferente dos outros jogos baseados em filmes, esse aqui tem muita qualidade, e vocês já viram isso. Ao entrar no jogo, somos recebidos com esse menu que, apesar de simples, tem seu charme, e uma trilha sonora incrível. Ali à esquerda há uma mensagem. O adentro é que o jogo tem opção de linguagem, com várias línguas, inclusive BTBR. Esse jogo lembra do Brasil. Cadê uma coisa embaralhada? Agora que já falamos do menu, vamos pro play. Temos 3 fases. A primeira se chama O jogo começa na batalha final do filme. A partir da cena em que são por uma nave para pousar em São Francisco. Cena essa chamada de Hello Jump. E se no filme a cena já é bonita, assustadora e imersiva, aqui no jogo é 5 vezes mais. Estamos caindo em São Francisco com nossa tropa de soldados. Porém, temos que tomar cuidado para não bater neles, senão... Não sei. Você disse a mecânica aqui é mover o celular para desviar deles. É uma sessão bem divertida e bem bonita. Quer dizer, não. Bonita pouco, essa parte é linda. Visualmente falando, essa parte é incrível. Nós passamos entre as nuvens cintilantes com os raios, os sinalizadores de soldados, mas a trilha sonora que é assustadoramente linda, e inclusive é mesmo do filme, torna essa parte extremamente marcante. É muito imersivo, você se sente lá dentro. Agora passando das nuvens, estamos mais perto de São Francisco, e parece que estamos descendo para o inferno. Que cutscene foda! Um detalhe que você notei agora é que essa cena se assemelha muito a um dos pôsteres do filme. Foi uma referência? Se sim, essa cena é foda. E se não, a cena continua foda. Na segunda parte da fase, temos que desviar dos prédios. E a mecânica é a mesma. Temos que mover o celular para mover o personagem. Só que é um pouco mais complicado. Antes, nós praticamente só temos que mover para a esquerda e para a direita. Aqui não. A gente tem que mover para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E pode demorar um pouco até você entender se continuar com os controles. Tanto que não gostava dessa parte na infância. Eu só jogava a partir do salto. Mas quando chegava nessa parte, eu não passava do primeiro prédio. Eu me lembro de um dia, mais especificamente uma noite, que era na casa da minha avó. E devia estar tendo um jantar em família, algo parecido. Tava os adultos na cozinha e as meus filhos na sala. Uma coisa que eu lembro desse dia especificamente é que o céu estava vermelho. E o irônico é que esse filme se caracteriza muito por essa cor. Eu lembro quando ele estava olhando pro céu, você pensando, caralho, o céu tá vermelho. E aí eu baixei o jogo. Eu passei da parte do Hello Jump, chegou na hora dos prédios, eu tentei 1 milhão de vezes e não consegui passar. Eu dei pro meu primo e não consegui passar. Aí dei pro meu outro primo e não consegui passar. Aí eu paguei o jogo. E eu lembro que não era a minha primeira vez que fazia isso, eu já tinha passado o jogo antes, mas não fiz essa parte. Aí eu sempre pagava isso. Bons tempos. Voltando pro jogo, essa parte é demais. A começar pela ambientação. Tudo nessa fase é bonito. Eu me refiro a tudo mesmo. Tipo, olha esses prédios. Olha como eles são bem feitos. Eles são voltados a esse ar sombrio que a cidade tem. E quanto mais nós passamos por eles, mais a destruição da cidade aumentando. E essa hora da fase é muito divertida. Além das proezas que a gente tem que fazer, temos que ficar atentos aos prédios se movendo. Devido à destruição, algum deles começa a cair quando você está muito perto deles. Você até atravessa o oco de um prédio. Inclusive isso é uma referência a um dos posters do filme. Os caras pensaram em tudo. E aqui vemos como os gráficos do jogo estão bem feitos. Isso é perceptível desde os prédios até as chamas que se movem. E olha que isso era 2014. E em 2023 tivemos isso aqui. Nota 8 nos gráficos. E depois de passar pelo oco do prédio, terminamos a primeira fase. Sucesso na missão!
Vou deixar a fase 10 de 10. Não tem outra. A fase inteira é muito cinemática. Desde o momento que explodimos da nave até a queda na cidade. A ambientação da fase é muito assustadora, mas também é muito bonita e muito imersiva. E isso também é mérito do gráfico do jogo, que são muito bem feitos. A trilha sonora dá um turbo de imenso na fase. É a mesma do filme, então o que justifica ser tão boa. A mecânica é simples, mas também é muito bem aplicada. A fase é muito divertida. Então pra mim não tem outra nota, é 10 de 10. Ao passar da fase, no lobby do jogo, temos a opção de compartilhar uma imagem no Facebook. O jogo tirou print de algumas partes da fase. Será que isso ainda funciona? Bem, depois a gente descobre. Porque agora nós temos que esperar a próxima fase, chamada... A fase começa do fim da primeira. Agora já estamos dentro da cidade. E que ambientação sensacional. Olha esse cenário. O ar poluído, as chamas. É uma cena de apocalipse, mas é muito bonita de se ver. E parece que tem uma luta correndo, porque além dos rugidos dos monstros, fortes impactos acontecem até um prédio cai. Eu não quero ser esmagado, então vamos andando. E fique muito atento ao seu redor. Olha como foi passar por essa passagem, quase fui esmagado. Eu tive que ir por cima e quase fui atropelado. É, eu gosto disso. O cenário pode ser nosso pior inimigo nesse jogo. Mas foi só um susto, então vamos avançar. Puta, não tem cenário pra passar. Gostei. Passando por um beco, estamos sem saída. Eu não sei passar por esse monte de bosta que forma uma escada. Nice graphics. Olha isso, cara. Isso aqui dá medo. Ambientação! Mas deixa um presente pra gente. Obrigado. O Ford é um cara de sorte. Se ele não achasse essa caixa, como ele ia passar por essa parede? E como ela chegou aí? Caiu de algum soldado? Jogaram da nave? Não sei. Bem que o jogo avisou no começo. Aqui deveríamos continuar a passar pela rua. Ela está alagada e a água eletrificada está atrapalhando nossa vida. Como bem puderam ver. Então a gente vai ter que mandar um parkour pulando de destroço em destroço. E pra quem joga Roblox isso é muito fácil. É uma parte bem legal. Novamente o cenário sendo nosso maior inimigo. Acho até bem criativo. Mas passando por esse lago mortal, chega a hora da melhor parte do jogo. Agora, meu irmão. Ele é colossal. O filme é gigante, aquele jogo parece muito maior. Com Godzilla é sensacional. A começar pela entrada dele, nós devemos poder dos pisos antes dele aparecer. Mas o que mais impressiona é ele ser tão colossal. E quando o Ford sai no desespero, dano! O Godzilla surge das cinzas e arremessa um monte de carros na nossa direção. Começa a ficar turbo suando, então eu pensei que não se inicia e era demais.
tem um tsunami de poeira atrás da gente arremessando um monte de coisa. E o Godzilla é tão overpower que impacta até no céu na nossa frente. Vários prédios começam a cair pra não esmagar. E o chão pode afundar, nos levando pra direção onde eles estão caindo. E uma das áreas mais difíceis é quando a rua está toda esburacada. Se você ficar preso, já era. O único problema é que se você morrer não tem mais dificuldade. O tsunami de poeira para e a trilha sonora também. Como é que os caras deixaram passar isso? Mas se nós escarparmos, somos quase esmagados e o Godzilla some. Como? Sei lá, ele mudou de direção. Mas bem, depois desse momento de aflição, chegamos até os civis e fim de fase. Eu lembrei que é personagem agora, mas não tem uma missão a fazer. Então, temos. Sucesso na missão! Para começarmos, essa fase é sensacional. Da parte de cima os cenários eram lindos, de baixo são ainda mais. A ambientação da fase é magnífica. Ouvindo muitos gritando com uma trilha sonora trágica e tensa de fundo. Eu imagino o Ford olhando de sua volta com tristeza enquanto essa trilha toca. E a estrutura da cidade em si é muito bem feita. O lance de nós passarmos por becos várias vezes torna a fase muito mais imersiva. Dá a ideia de que a cidade é grande. E ainda falando dos cenários, ele pode ser nosso melhor amigo e nosso pior inimigo nessa fase. Oh não, não tem saída, mas tem uma escada de destroços para poder passar. Oh não, a rua tá tapada, então vou por cima e... Não preciso nem comentar, a questão de ambientação é uma fase perfeita. Tem sessões bem criativas de cenário nosso desafio. E sobre o ato final da fase, ele é muito foda, sem outra definição. Então, pra mim, a nota final é 10 de 10, sem outra opção. Bem, chegamos na cidade e vimos que a vista de baixo não é tão bonita. Para os personagens do jogo, pelo menos, porque a fase é linda. 4 foram atropeladas, eletrificadas, quase que realizando uma cena do 98. Isso é tudo bem. Mas no fim, concluímos a missão e resgatamos os civis. Porém, nossa missão não se limita só ao chão. Se quisermos chegar ao objetivo final e resgatar mais pessoas, teremos que andar sobre